É do Central, galera! Eu imagino que, antes de tudo, o narrador de rádio, né, é o grande companheiro, incentivador, conselheiro de todo torcedor, né? Então, da arquibancada, a gente tem um panorama de movimentação que o narrador consegue realçar com as palavras, né? E, de certa forma, dá muito mais emoção para a partida ficar com o radinho ali colado no ouvido do que ir simplesmente assistir uma partida de futebol. E a impressão que tenho é que o Wilson Bezerra conseguiu transformar a carreira dele e a voz dele no coração e no sentimento de todos os torcedores do Central. O jargão é do Central, galera, ou mais, quando ele diz é o gol da classificação, são palavras assim que ficam ecoando na memória da gente, independentemente do Central estar em campo ou não. Por isso que muita gente, inclusive eu lembro, gostava de gravar as narrações de Wilson e os gritos de gol, e ficar ouvindo. Já pensou em se reunir com os amigos depois para ficar ouvindo várias vezes aquele grito de gol singular que o Wilson Bezerra tem. Então eu acho que ele é parte integrante e fundamental da história do Central Esporte Clube. As recordações que trago assim a respeito de Wilson me levam à infância, não é? Porque eu tenho um irmão, Demóstenes, que é torcedor do Central, tenho outros irmãos que torcem por outros clubes, mas Demóstenes foi a minha grande influência assim, né, com relação às cores da Patativa. E aí as recordações que tenho são ainda brincando, inclusive sem ouvir o jogo propriamente dito, ouvindo por tabela, né, das narrações de Wilson. Então acho que, de certa forma, Demóstenes foi quem abriu os meus ouvidos, né, para ter o primeiro contato com a voz de Wilson Bezerra. Agora. Silva, tá fora do gol, goleiro! Tá fora do gol! Cobriu o goleiro! Eu lembro da comemoração de Cláudio nesse gol. Quando as imagens chegaram aqui, né? Espetacular. Que coisa linda, né? 1-0 pro Central e o Remo não tem nada, galera. Que venha o Palmeiras na Copa do Brasil. Espetacular. E a técnica, né? A sensibilidade da técnica. O hino, né? Por baixo, assim. Inesquecível. Isso aqui, Boninho, a gente pode classificar, categorizar como a mesma coisa que a gente fala sobre os grandes músicos brasileiros, sabia? Não nasce outro Chico Buarque, não nasce outro Luiz Gonzaga, não nasce outro Wilson Bezerra não, bicho. Isso aqui, cara, é uma forma única, sabe? Isso é um patrimônio, bicho. O Wilson Bezerra significa muito para a torcida Central, é o narrador que a torcida se identifica, que gosta muito. Inclusive, eu criança já ouvia o Wilson Bezerra narrar futebol, década de 80, quando comecei realmente a gostar de futebol, ainda criança, e torcendo pela equipe do Central em Surubim, onde eu residia, apesar de ser natural de Caruaru, mas eu residia lá em Surubim na época. E já ouvi o Wilson Bezerra, que militou na Difusora na época, depois foi para a Liberdade, e depois tive o prazer de trabalhar durante alguns anos com o Wilson Bezerra na Liberdade. Hoje ele não está mais, mas continua um grande narrador, continua uma grande pessoa e principalmente o torcedor do Central que adora o Wilson. E é do Central, galera, que ninguém esquece no momento mais emocionante do futebol, que é o gol. Olha, o Wilson é um profissional realmente espetacular, né? Muito experiente, e tive o prazer de viajar várias vezes com o Wilson. A gente fez jogos memoráveis pela equipe do Central, por exemplo, Central e Remo, lá em Belém do Pará. Central e Remo foi 0-0 aqui, e a gente foi para Belém do Pará, e lá os jornais, rádios, TVs, o pessoal da imprensa, a própria torcida só falava no próximo aniversário do Remo, que era o Palmeiras. E na realidade esqueceram do Central e terminaram perdendo lá para a equipe do Central, e foi muito emocionante. O Wilson narrando aqueles gols, e tive o prazer de trabalhar com ele naquela partida. Outro jogo memorável do Central, e o Wilson narrando, foi Central e Ceará, também Copa do Brasil, 0-0 aqui. A gente foi lá para o Ceará e o pessoal menosprezava a equipe do Central, já pensava no próximo aniversário, que era o Vasco. E na realidade o Central foi lá e Buiú terminou empatando o jogo, e o Wilson fez uma espetacular narração.
mais uma narração espetacular do Wilson foi no jogo entre Central e Ipiranga, Central vice-campeão pernambucano, gol de Marcelão, como disse o Wilson, o zagueiro do Central, é do Chiquita que fez outro golaço, realmente gols maravilhosos, que a gente ainda tem inclusive guardados esses gols, né? A gente, não só eu, vários torcedores do Central tem realmente na memória e a gente guardou também para que a gente pudesse reviver, né? Ouvir de novo as belas narrações, belos gols narrados pelo Wilson. Rapaz, o Wilson, dizer a ele que é um excelente profissional, que tem muita experiência e passa isso para a gente. Quando eu estava começando, tive alguns erros, que é normal, e que ele me orientou. Uma pessoa maravilhosa para você conviver e também para você viajar. Eu fiz várias viagens com o Wilson, um cara tranquilo, um cara da dele, brincalhão, um cara que gosta realmente de amizade, e a amizade é muito importante. Primeiro família, depois a gente tem a amizade sincera, e isso que a gente tem com o Wilson, e eu agradeço a ele pela amizade que tem comigo, né, e pelo trabalho que a gente desenvolveu ao longo dos anos na Liberdade, foi muito bom, e espero reencontrar o Wilson, quem sabe a gente voltar a trabalhar juntos na Liberdade, não sei, mas quem sabe a gente ainda pode voltar a trabalhar, porque o Wilson é uma pessoa realmente muito boa, não só como profissional, como ser humano também. Falar de Wilson Bezerra não é muito difícil, né? É bastante você ouvir o rádio, sintonizar. Ele agora está numa nova empresa, né? E tem feito um trabalho de certa forma, de forma indireta, tem prestado um serviço ao Central, porque ele é um dos jornalistas caruaruenses que fala realmente com emoção. Ele traduz o que sente e a gente vê que ele é um apaixonado, torce, apesar de ter outro time, né, na capital, mas em Caruaru ele é Central, a gente percebe nisso no seu grito de gol, na sua maneira. Pronto, a melhor questão, em relação à importância de Wilson enquanto comunicador com a patativa, né, do torcedor de Central. Falar de Wilson Bezerra não é coisa do outro mundo. O Wilson Bezerra é um dos comunicadores que tem maior facilidade com a fala, obviamente, né? Posso dizer até que ele é um parlamentar. Ele desenvolveu bem esse hábito de falar, de narrar, de conversar. Então ele consegue expressar seus sentimentos quando está trabalhando. Ele consegue colocar a sua qualidade enquanto jornalista ou radialista, né? Ele consegue colocar a sua emoção. Uma das vantagens de Wilson é que, se a gente observar, ele não perde a voz durante sua narração. Ele fala realmente com diafragma, ele educou isso, conseguiu se educar a ponto de usar o diafragma e pode deixar ele falar dia e noite, narrar vários jogos seguidos e a voz dele não cai o nível, nem o timbre de voz altera. Então mostra que é uma pessoa diferenciada. Em relação ao Central, eu acho que os outros presidentes, outras diretorias, só tem que agradecer, o Central só tem que agradecer, porque o Wilson faz um trabalho diferenciado, o Wilson faz um trabalho com o coração e com a razão. Faz críticas ao Central, como os demais, mas a crítica de Wilson é contundente, e são críticas corretas. Ele não se deixa levar pela emoção para criticar, ele critica com a razão, e a emoção dele ele traz para os dias de jogo, quando ele narra os jogos do Central, historicamente, ele tem aí muitos e muitos, eu acho que nem ele sabe quantos jogos já narrou do Central, lógico, é muito difícil saber isso porque é uma quantidade muito grande, ele vem cobrindo o Central há muitos anos, e é um ícone, considerado um ícone na rádio Caruaru, na rádio de Pernambuco, né, e por que não no Brasil. Então, é um dos maiores gritos de gols, inclusive conhecido como o grande grito de gol, ou o maior grito de gol da nossa região, e ele realmente tem ajudado o Central porque a torcida gosta de sintonizar, gosta de ouvi-lo, né, gosta de acompanhá-lo. Eu acho que talvez por isso, pela seriedade com que ele trata o Central e o trabalho que faz, né, serve de exemplo, várias situações relacionadas ao Wilson, que você pode olhá-lo como espelho. Ele é um excelente profissional, um cara correto, um cara do bem, então um cidadão no sentido do profissional, do trabalho, como pessoa também, mas no profissional a gente pode definir como um grande cidadão do rádio. Então, parabenizo ao Wilson, você Wilson, que a gente pode aqui falar de você hoje sem nenhum problema, falando coisas boas, né? Coisas dizendo quem você é. Realmente é um ícone, realmente é um dos símbolos, se você colocar aqui para não ser injusto com outros amigos, mas você pode colocá-lo entre os 3 melhores da rádio aqui do nossa cidade, com certeza. Ele está sempre na ponta, é um artista, né? É um profissional de ponta e torna-se um artista porque ele dá um show. Torcedor de Central, ser torcedor de Central é ser um torcedor barrista, né? Um torcedor que dê valor ao que é da sua cidade, da cidade que você nasceu, da cidade que você cresceu, no caso Caruaru. Ser torcedor de Central são o quê? São 97 anos de história do clube e as conquistas foram passando, né, ao longo dos anos. Podemos dizer que o sofrimento é maior do que as alegrias, mas a gente não deixa, a gente não abandona, porque quando a gente escolhe um time para torcer, para amar, e você quer levar isso para o resto da sua vida. Então,
eu sou caruaruense, gosto de Caruaru e após Caruaru vem o Central misturado com Caruaru. Então o Central representa muito para mim, para minha infância, desde a infância que eu venho torcendo pro Central. Então é um clube que mesmo parado a gente fica triste quando passa 4, 5, 6 meses sem um futebol, sem um profissional. Mas quando volta a gente renova a esperança, né? A decepção vem, mas a gente sempre renova a esperança porque esse é o Central, esse é o futebol, né? Então a gente a cada dia que passa aprende mais a gostar do clube e de ter a identidade com as cores alvinegras. Como torcedor do Central, desde ali de 1997, 98, que eu acompanho mesmo o Central, o Wilson Bezerra, para mim, hoje, na minha opinião, é o maior e melhor narrador de Pernambuco. Não é hoje porque ele passa e volta e muito tempo aqui em Caruaru, mas nunca, talvez ele não queira, mas nunca teve uma oportunidade numa rádio do Recife. Mas aí, juntando tudo, os que passaram e os que estão atualmente nas rádios de Pernambuco, eu sempre digo, aonde eu passo, que o Wilson Bezerra, para mim, é o melhor e maior narrador de Pernambuco na atualidade, não só pela sua identidade com o Central, queira ou não queira, você acaba, além de gostar de Central, gostar das narrações de Wilson, que é um profissional de qualidade, não desmerecendo os outros narradores, mas o Wilson de todos que estão atualmente trabalhando em Caruaru região, é o mais experiente, é o que está há muito tempo, fez várias Copas do Mundo, e ele tem a cara do Central, e o Central tem a cara dele na questão de narração. E uma narração para mim inesquecível como torcedor do Central de Wilson Bezerra foi Copa do Brasil 2008, Remo 0, Central 2 no Mangueirão em Belém do Pará. Se você procurar no YouTube, ou seja lá onde for, você vai ver que tem essa narração e é emocionante, principalmente o segundo gol, que é um gol de Fábio Silva, atacante, por volta ali dos 48 do segundo tempo, quando o goleiro do Remo está no meio de campo, o Central já ganhava o jogo de 1-0 e Fábio Silva faz um gol de cobertura e a narração de Wilson é emocionante. Para mim essa é a narração mais emocionante de Wilson Bezerra, o segundo gol do Central na classificação da primeira fase da Copa do Brasil 2008 contra o Remo Belém do Pará. É do Central, galera!